Nossa, Pedrinho, parece que você encontrou um mistério na Bíblia. Na verdade, sim, aqui entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco. 400 anos e nada é escrito? Será que Deus realmente ficou em silêncio esse tempo todo? E não só isso, aquele povo estava sendo governado por vários impérios. E do nada, Jesus nasceu entre eles? Isso também eu quero entender. Mas, pensa comigo, será que Deus realmente ficou em silêncio esse tempo todo? Ou ele estava preparando algo maior? Eu acho que a gente vai descobrir isso agora. Vamos pra aula! Exatamente! E na aula de hoje vocês irão ter suas dúvidas esclarecidas. E pra gente começar, aquele bem jeito animado, a paz do Senhor para vocês, sejam todos muito bem-vindos para a primeira aula deste novo trimestre, com um tema sobre o Novo Testamento, especificamente uma viagem pelo Novo Testamento. Eu sou Amanda Lima, sou professora do Juvenis e é um prazer estar aqui com vocês nessa aula. E hoje nós temos dois convidados especiais. Já tiveram spoiler aí, quem são, né? Acho que sim. Então, do meu lado aqui direito, nós temos a Sofia. Do meu lado esquerdo, Pedro. Pois é, que gracinha esses dois, né? Então, a nossa aula de hoje está muito especial e eu convido você a participar e ficar bem atento a tudo que vai acontecer, ok? E nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Campo Grande, Cariacica, Espírito Santo, no Brasil. E você, seja muito bem-vindo. Se você está nos visitando, não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você é aqui no chat. E também já pega a sua Bíblia e a sua revista. Isso aí! Também não se esqueça de curtir, se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal, compartilhar com todos os seus conhecidos, familiares, amigos e também comente bastante aí embaixo no vídeo e no chat ao vivo. Isso aí, pessoal! Agora nós vamos orar para a gente poder iniciar essa aula, porque nada se inicia sem oração. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais este momento, que o Senhor possa se manifestar por meio desta aula, possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo direcione cada palavra que fomos aqui falar, Senhor. Que o Senhor possa já abrir os corações para receber o que o Senhor quer dizer conosco nesta lição de hoje. Que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Ana Sofia e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Esdras 1, do 1 ao 5 e Lucas 2, do 1 ao 7. Então, Esdras 1, do 1 ao 5. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazendas e com gados. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, e com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Lucas 2, do 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E essa foi a leitura bíblica em classe. Tchau!
E como já falamos inicialmente, o tema da aula de hoje é sobre o período intertestamentário, sobre esses 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muitos acreditam que foi um tempo de silêncio de Deus, mas será que realmente Deus estava inativo? Vamos descobrir como Deus, mesmo sem enviar profetas neste tempo, ele preparou tudo para a chegada de Jesus Cristo, o Messias. E os objetivos da lição de hoje é compreender o cenário político, cultural e religioso desse período. Mostrar que Deus sempre esteve no controle da história. E entender como esse tempo influenciou o Novo Testamento. E agora, uma pergunta para você responder aí no chat. Você já ouviu falar sobre os 400 anos de silêncio? O que você acha que aconteceu nesse período? Responde aí embaixo. Para entender melhor, vamos voltar no tempo e analisar todo o contexto histórico desse período. Primeiro tópico, período do Segundo Templo. O período intertestamentário começou após o retorno dos judeus do exílio babilônico até a chegada de Jesus. Esse período é chamado também de Segundo Templo. Por quê? Porque foi a época em que foi reconstruído o Templo de Jerusalém. Mesmo sem profetas, Deus usou reis e eventos históricos, e tudo isso para preparar o caminho para a redenção. E para a gente entender um pouco melhor, vamos ler lá em Ageu. Abra sua Bíblia em Ageu 2:9. E diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, mesmo sem novas profecias, Deus ainda trabalhava na história. Mas a reconstrução do templo foi muito difícil, porque o povo enfrentou muitas dificuldades, certo? Exatamente! E uma dessas dificuldades foi a oposição dos samaritanos, que tentaram impedir a reconstrução de Jerusalém. E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Caminhando pela História. E no nosso Caminhando pela História de hoje, iremos ver por que a reconstrução do Templo de Jerusalém foi um marco tão importante na história dos judeus. Então, bora lá? Vem comigo! O primeiro Templo de Jerusalém, mais conhecido como o Templo de Salomão, era o centro da adoração do povo judeu. Mas, por conta da desobediência de Israel, Deus permitiu que o povo babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor, destruísse o templo e levasse em cativeiro o povo de Judá para a Babilônia. Em 2 Reis 25, do versículo 8 ao 9, diz o seguinte: no ano 7º do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, ateou fogo no templo do Senhor e no palácio real. O povo de Judá ficou durante 70 anos em cativeiro babilônico, sem nenhum lugar para adorar o Senhor em específico. Mas, como foi profetizado por Deus através dos profetas, um novo tempo havia de chegar. O rei Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, e ele não só permitiu que os judeus voltassem para suas terras, mas também que reconstruísse o templo de Jerusalém. Isso foi um verdadeiro milagre, mostrando que Deus sempre está no controle da história. Esdras 1, do versículo 2 ao versículo 3, diz o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou para lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. A reconstrução do templo começou sob a liderança de Zorobabel, o governador de Judá. Foi um processo muito difícil, pois havia oposição de povos vizinhos, principalmente dos samaritanos. Mas, com a ajuda dos profetas Ageu e Zorobabel, o povo não desistiu. Depois de diversos desafios, finalmente o segundo templo foi concluído. E essa reconstrução foi essencial, primeiramente para preservar a fé judaica e também para preparar o caminho do nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo.
aonde anos depois também ensinaria e realizaria milagres nesse mesmo tempo. E eu acabo deixando a seguinte reflexão: você ter deixado Deus reconstruir áreas da sua vida que precisam ser restauradas? Assim como os judeus perseveraram, precisamos confiar que o Senhor Deus cumpre as suas promessas. É isso, Juvenis, fique na paz. Tópico 2. Cenário sociopolítico e cultural. Deus sempre cuidou de Israel e garantiu com que essa nação não fosse completamente destruída. E isso mesmo em meio a desobediências e exílios. E durante esses 400 anos, os judeus foram dominados por diferentes impérios. E eles são persas, gregos e romanos. Cada um deles trouxe mudanças na cultura, na política, na religião e na linguagem dos judeus. Após a queda do Reino do Norte para a Síria, a Samaria foi ocupada por diversos povos pagãos vindos de várias partes do reino assírio. E isso causou um grande distanciamento entre os judeus e os samaritanos, pois Samaria se tornou um centro de idolatria e sincretismo religioso. Enquanto isso, o Reino Sul também sofreu com as consequências da desobediência, sendo levados para o exílio na Babilônia. Mas, como Deus já havia prometido pelos profetas Isaías e Jeremias, depois de um tempo, Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e autorizou a reconstrução do templo. Se liga, pessoal. Os judeus enfrentaram uma oposição dos samaritanos para impedir a reconstrução do templo de Jerusalém. E essa oposição continuou sob os reis persas seguintes, quando Neemias assumiu a responsabilidade pela construção dos muros de Jerusalém. Houve muitas ameaças e tentativas de paralisar aquela obra. E mesmo com toda essa resistência, essa grande obra, essa grande construção foi concluída em apenas 52 dias. E isso mostra a fidelidade de Deus ao seu povo. Deus cuidou de cada detalhe. Mesmo que o inimigo tentasse enviar pessoas tentando abalar, tentando paralisar aquela obra, nada impediu com que fosse reconstruído aqueles muros. Isso nos mostra que Deus cuida de tudo, que nada pode parar a obra de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Então, dá um glória aí, irmão! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus! O conflito entre os judeus e os samaritanos continuou ao longo dos séculos e ainda era muito evidente no tempo de Jesus. O episódio da mulher samaritana nos mostra que essa divisão ainda acontecia. Outro exemplo dessa rivalidade é quando Tiago e João pedem permissão a Jesus para destruir o povoado samaritano com fogo do céu. Mas Jesus não permite e fala para eles que ele veio para salvar e não destruir. E além disso, Jesus usou um samaritano como exemplo de compaixão na parábola do bom samaritano. E curou 10 leprosos, sendo que um deles era samaritano, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. E uma coisa interessante, pessoal, é que quando Jesus ele encontrou com esses 10 leprosos e deu ordem para que eles fossem ao templo, para que, como lei judaica, o sacerdote pudesse verificar se o corpo deles estaria limpo, ele disse que no caminho eles iriam ser curados. E quando estava no caminho, um deles viu que o seu corpo estava completamente curado. E ele ficou tão agradecido disso e voltou para louvar e agradecer a Deus. E sabe que um deles, esse daí que voltou para agradecer, era um samaritano, de onde menos os judeus poderiam se esperar. Tá vendo? Olha só, porque um coração que é humilde e quebrantado, ele tem um coração grato. E é por isso que aqueles que servem a Deus, aqueles que são do povo de Deus, eles têm essa mesma característica e não fazem a acepção de pessoas.
não julgam as pessoas, sabe? Tem um coração que olha para as pessoas com compaixão. A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Alisson e hoje estamos aqui para mais um Você Sabia? Onde apresentamos algumas curiosidades para agregar à aula de hoje. Nós vamos falar sobre uma rivalidade antiga que marcou a história bíblica. A divisão entre o povo judeu e o povo samaritano. O povo judeu e o povo samaritano descendiam de um mesmo povo. Mas, por conta de acontecimentos históricos, eles se tornaram inimigos. A grande questão entre eles era a adoração a Deus. O povo judeu adorava no templo de Jerusalém, enquanto o povo samaritano adorava no Monte Gerizim. Essa divisão começou quando o povo de Israel se separou em dois, e a idolatria se espalhou em Samaria. Com o tempo passando, essa rivalidade ficou ainda mais forte. Os judeus, eles consideravam os samaritanos misturados com outras nações e rejeitavam qualquer contato com eles. Os samaritanos, por sua vez, também não aceitavam os judeus. Isso explica porque o encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo foi tão impactante. Porém, Jesus ele quebrou essa barreira que existia. E ele mostrou para todos nós que a verdadeira adoração não está ligada ao lugar físico, mas sim um coração sincero diante de Deus. Quando a mulher samaritana perguntou aonde nós deveríamos adorar, Jesus respondeu para ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E isso nos ensina algo muito importante. Não é sobre aonde adoramos, mas sim como que adoramos. Jesus veio para acabar com divisões e nos mostrar que Deus busca adoradores que o servem com o coração. Então, juvenis, agora que vocês já estão sabendo, lembre-se de uma coisa muito importante. Não é aonde você adora, mas sim como você adora. Então é isso, Deus abençoe, tchau! E agora vamos para o terceiro tópico, os invasores como instrumento de Deus. Mesmo sob domínio estrangeiro, Deus usou os impérios da época para cumprir os seus propósitos. E um deles foi os persas. Uma das grandes marcas do governo persa sobre os judeus foi a celebração da festa de Purim, que relembra o livramento do povo judeu quando Amã tentou exterminá-los no tempo do rei Assuero. A cultura grega exerceu forte influência sobre a Palestina, principalmente sobre a era helenística, da conquista de Alexandre o Grande até a chegada dos romanos, de 333 a.C. a 63 a.C. E foi nesse período que 72 anciãos judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, criando a famosa Septuaginta. E como resultado, o idioma grego passou a ser usado amplamente entre os judeus, e foi a língua utilizada nos escritos do Novo Testamento. O domínio romano também teve um papel essencial no cumprimento das profecias messiânicas. Foi por meio de um decreto do imperador César Augusto que José e Maria foram parar em Belém, onde Jesus nasceu, cumprindo a profecia de Miqueias. No tempo de Jesus, o Império Romano controlava a Palestina e figuras como Tibério César,
Pôncio Pilatos e Herodes estavam no poder. Os fariseus temiam que a fama de Jesus como rei dos judeus levasse os romanos a tirarem a sua posição e a destruir a nação. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Marcas Podcast e o nosso tema de hoje é período intertestamentário. E hoje nós trouxemos um convidado especial para esclarecer nossas dúvidas sobre este tema. Ele é pastor-presidente da Marcas Evangelho e gostaria que ele se apresentasse. Olá, amados, sou o pastor Jário, eu estou aqui à disposição para servir no que for preciso. Nós temos perguntas que eu tenho certeza que irá esclarecer nossas dúvidas deste tema. E a primeira pergunta é o seguinte: os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento são chamados, como já foi falado, de o período de silêncio de Deus, entre aspas. Mas Deus realmente esteve em silêncio ou ele continuou agindo de outras formas? Antigamente, as Bíblias tinham 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento para representar os 400 anos onde Deus não disse nada. Na verdade, não disse nada que foi escrito. Na verdade, nós não tivemos profetas escriturísticos nesse tempo. Então, tudo que foi produzido nesse tempo não foi considerado livros inspirados, como eram os outros da história de Israel. Deus continuou falando, havia profetas, com certeza. Nós temos vários registros de profecias que foram e milagres que aconteceram nesse tempo, mas eles não foram inspirados por Deus para ser registrados. Então foram 400 anos que não houve um registro escriturístico. Então nós temos muitos livros que foram escritos nesse tempo. Nós temos uma abundância de literatura apocalíptica. O livro de Enoque foi escrito nesse tempo e vários outros livros foram escritos nesse tempo. Quando Jesus foi ao templo, quando Maria levou Jesus ao templo mais José, com 8 dias, ela tinha profeta, ela tinha profetisa, mostrando que eles estavam lá antes de Jesus chegar. Ou seja, nós não temos um registro escriturístico nesse tempo, mas Deus continuou falando, livrando Israel, operando, atendendo e respondendo orações do seu povo, dando vitória a seu povo. Só que nesse tempo, Deus não levantou nenhum profeta para registrar de forma escriturística esses livros. Perfeito, pastor. Então tudo que surgiu chamamos de dos apócrifos, né? Isso. Que não foram aprovados pelo cânon bíblico. Isso aí. Agora, abordando um termo um pouquinho mais histórico, queria que o senhor falasse sobre a influência da cultura grega. Essa influência, ela foi uma ameaça à fé judaica ou foi um instrumento usado por Deus para a propagação do evangelho? Na verdade, ela foi as duas coisas. Primeiro, ela foi uma ameaça, porque o Império Grego, quando se divide nos seus generais, quando Alexandre o Grande morre, o general que ficou no Egito e o general que ficou na Síria começaram a fazer guerra. Então o campo de batalha era a nação de Israel. Nesse tempo, Israel sofreu muito. Os gentios, os helênicos, tentaram obrigar forçosamente os judeus a serem inseridos na cultura helênica, na cultura grega. Então eles proibiram o culto, colocaram imagem de Zeus dentro do templo, sacrificaram porcas e porcos dentro do templo, transformaram o templo numa boate, com mulheres nuas e tal. Nesse tempo eles profanaram o culto mesmo, porque os judeus estavam afastados de Deus na questão espiritual. Essas coisas, o templo já perdeu a sua validade, porque Jesus estava nascendo, né? Vindo, né, ao mundo. Então foi uma ameaça, porque realmente muitos judeus foram influenciados pela cultura grega. Mas ao mesmo tempo, Deus usou toda a estrutura histórica. Paulo diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no melhor dos tempos, Deus enviou Jesus. A cultura grega ajudou a preparar o mundo com a língua grega. O grego era uma língua que o mundo inteiro falava. Então Deus usou o grego para poder comunicar o seu evangelho a todas as nações. Deus usou a filosofia grega no sentido de ela preservar documento, da erudição, e essas coisas ajudou muito o cristianismo. Então o grego e muitos pregadores e filósofos gregos que se converteram ajudou muito o mundo. Então a filosofia grega, a língua grega, foi um meio que Deus usou para poder pregar o evangelho e mostrar ao homem uma resposta para os seus problemas. Glória a Deus. Deus em tudo tem seu propósito. E falando agora também sobre uma questão que tinha nesse período, foi a rivalidade entre os judeus e samaritanos. Essa rivalidade, pastor, ela era apenas aspecto cultural ou tinha algo mais espiritual também? Ela era em todo aspecto, né? Os samaritanos faziam parte das 10 tribos, mas eram aqueles judeus que não havia. Porque quando o reino do sul e o reino do norte se separam, os judeus fiéis do reino do norte
acabaram vindo para o Reino do Sul e ficaram fiéis ao Deus de Israel. Os do norte acabou sendo levado cativo para a Síria. E então os que ficaram na terra começaram a conviver com aquele povo que os assírios trouxeram de lá, que não eram judeus, para morar na terra. O casamento desses judeus que ficaram lá, mais os povos das terras que vieram para morar em Jerusalém, que era uma prática dos assírios fazer com seus conquistados, produziu aquilo que nós chamamos hoje de samaritanos. Então eles eram híbridos, né? Parte judeu, cria nas escrituras. Na verdade eles tinham o Pentateuco, que é chamado Pentateuco samaritano, criam alguns profetas, mas rejeitavam as promessas feitas aos judeus. Então a questão é espiritual, porque eles são um povo misturado, não uma raça pura, mas que preservou muita coisa dos judeus. Eles também construíram um templo rival, então tinha sacerdotes rivais, eles tentavam imitar os judeus e se opunham à adoração ao Deus de Israel. Vamos agora para a nossa última pergunta. E a gente queria saber o seguinte, mesmo alguns reis pagãos como o Sírio, como César Augusto, que foram usados por Deus para cumprir profecias, eu queria que o senhor pudesse dizer para nós, pastor, como podemos entender essa soberania de Deus sobre os reinos do mundo? Deus nunca perdeu o controle da história, né? Tudo quanto acontece na história tem o controle de Deus. Deus entrega os homens aos seus desejos e seus pecados e ele escolhe suas consequências. Mas Deus também conduz a história no seu fio condutor, no seu leito condutor, para que a história tenha o fim que ele deseja. Então Deus estabeleceu que Ciro ia libertar seu povo e usou Ciro. Ciro não foi salvo, não conheceu a Deus, mas ele foi usado por Deus nesse sentido, mostrando que historicamente Deus sempre esteve no controle, como usou o próprio Império Romano com o seu sistema de governo, de leis justas, de cidadania, direitos que davam a outros povos de se tornar cidadão romano, que facilitou a pregação do Evangelho, usou as embarcações romanas que dominavam o comércio, então os mares eram seguro viagem, não havia piratas, nem problemas com muitos assaltantes como era antes deles. Ou seja, Deus usou toda a estrutura e Deus usa até hoje toda a estrutura histórica como vem usando. Deus usou, por exemplo, a estrutura de governo da Inglaterra para poder a igreja ter liberdade. Deus usou a separação do Império Otomano quando Lutero recebe o apoio de Carlos V, que era o imperador da igreja, que ajudou Lutero porque Frederico da Alemanha era o candidato a ser, né, o novo imperador. Isso ajudou que Lutero não fosse morto pelo Papa, já que o Papa respeitava o imperador. Essas questões Deus intervindo na história para que os seus fins pudessem ser realizados. Então, historicamente, Deus faz isso o tempo todo. Deus coordena, Deus estrutura isso, embora os homens vão agir em seus pecados, vão pensar que estão fazendo a sua vontade, mas no meio há um fio condutor de que Deus está controlando cada coisa para que tudo aconteça para o fim e para o bem da sua glória. Glória a Deus, que bênção. E como o senhor próprio disse, essas questões nos mostram que Deus ele está no controle de toda a história, no controle das nossas vidas, da sua vida juvenil, você que está aí acompanhando, que tudo é para cumprir seus propósitos. Nenhum plano de Deus será frustrado. Glória a Deus por isso. Então, nós encerramos por aqui. Agradeço o pastor por estar conosco. Pastor, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas. E é sempre um prazer estar com vocês. Deus abençoe muito vocês. Amém, é isso aí. Voltamos, hein? Quarto e último ponto, o silêncio de Deus. Apesar de chamarmos esse período de 400 anos de silêncio, porque não houve profetas escrevendo nesse tempo, isso não significa que Deus não deixou de agir. Vários acontecimentos dessa época já haviam sido previstos por Deus através de Daniel. É registrado isso em vários trechos do livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, que profetizou sobre os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. No Novo Testamento, vemos também que o Espírito Santo continuava agindo e revelando seus propósitos a todos aqueles que o buscavam. Primeiro, Simeão recebeu a promessa que veria o Messias antes de morrer. Segundo, Ana profetiza que servia a Deus com jejuns e orações, testemunhou o nascimento de Jesus. Zacarias e Isabel foram fiéis a Deus e receberam o milagre do nascimento de João Batista. Se liguem em que diz em 2 Crônicas 16:9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles
cujo coração é perfeito para com ele. Mesmo sem profetas falando diretamente ao povo, Deus não parou de agir. Deus não parou de cuidar de cada detalhe da história. Cada evento político, cultural e social foi uma peça no plano divino para preparar a chegada do Messias. E essa verdade essencial nos ensina que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua cuidando, Ele continua guiando e controlando cada detalhe das nossas vidas. E o que é tão legal no texto que a gente acabou de ler, que fala que Deus é forte, Deus se mostra poderoso com aqueles que têm um coração perfeito para com Ele, é o momento da gente agora fazer uma reflexão e olhar diretamente para o nosso coração. Como ele está diante de Deus, como seu coração, juvenis, está diante do Senhor. O que Deus tem olhado para você e tem visto na sua vida, nas suas atitudes, no seu coração. Porque, como diz a palavra do Senhor, que Ele se mostra grande, forte, que Ele está perto daqueles que estão quebrantados e contritos diante dEle. Então, se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, permaneça obedecendo à voz do Mestre. Permaneça nas mãos que foram feridas por amor a você. Nas mãos de Jesus, permaneça firme nos propósitos dele, obedecendo em tudo, guardando a sua vida nele. Olhe somente para Jesus, que eu tenho certeza que você irá experimentar todos os propósitos do Senhor para a sua vida. E quem tem um coração em Deus, tem um coração generoso e oferta, porque... Quem oferta com alegria? Lá no céu irá. Então tá passando aqui embaixo as formas de você poder ofertar. Isso mesmo. E também temos o nosso quê? Projeto dos Mil Valentes. Está passando aí nessa telinha agora a nossa igreja. Tem vários espaços muito abençoados que cultuamos juntos aqui. E se você quer abençoar essa obra e nos ajudar a comprar esse espaço maravilhoso, também seja um valente e oferte com alegria. Lá no céu irá. Paz do Senhor, juvenis, eu sou a Ana e hoje estou aqui para fazer um quiz que vai mostrar se vocês realmente prestaram atenção na aula de hoje. Vamos lá? Então vamos lá para a primeira pergunta. O que foi o período interbíblico? Letra A, um tempo em que Deus não falava mais com o seu povo. Letra B, o intervalo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento.
Letra C. O tempo em que os romanos construíram Jerusalém. E letra D. Um período em que os judeus dominaram a Palestina. Tempo na tela. Bem, e a resposta correta dessa pergunta é a letra B, o intervalo de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Próxima pergunta. Por que o período interbíblico também é chamado de período do Segundo Templo? Letra A. Porque foi quando o primeiro templo foi construído. Letra B. Porque os judeus adoravam em 2 templos ao mesmo tempo. Letra C. Porque o templo foi destruído e nunca mais reconstruído. Ou a letra D. Porque o templo foi reconstruído após o exílio babilônico. Tempo na tela. Bem, e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a letra D, porque o templo foi reconstruído após o exílio babilônico. Próxima pergunta. O que causou a grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos? Letra A. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Letra B. Os judeus expulsaram os samaritanos da Palestina. Letra C. Os samaritanos tentaram destruir o templo de Jerusalém. Ou letra D. Os judeus eram escravos dos samaritanos. Tempo na tela. Bem, e a resposta correta dessa pergunta é a letra A. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Próxima pergunta. O que aconteceu durante o domínio romano que contribuiu para o cumprimento da profecia sobre o nascimento de Jesus? Letra A. Os romanos permitiram que Jesus fosse criado no Egito. Letra B. O Império Romano proibiu o culto no Templo de Jerusalém. Letra C. César Augusto decretou o recenseamento, levando José e Maria a Belém. Ou letra D. Os romanos construíram sinagogas para os judeus em todo o Império Romano. Tempo na tela. Bem, e se você respondeu nessa última pergunta a resposta A, os romanos permitiram que Jesus fosse criado no Egito, parabéns, você errou. Porque, na verdade, a resposta correta é a letra C. César Augusto decretou o recenseamento, levando José e Maria a Belém. Bem, esse foi o nosso quiz de hoje, juvenis. Eu espero muito que vocês tenham acertado todas as perguntas. E se por acaso vocês erraram, volta e assiste tudo de novo a aula, tá bom? E é isso, juvenis. Até a próxima aula. Tchau! Glória a Deus, juvenis, que bênção. Espero que você tenha ofertado e tenha participado do quiz e acertado todas as perguntas, hein? Estamos de olho aí, hein? Agora vamos orar para finalizar essa aula. Ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta aula. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigada, Senhor, por reforçar que o Senhor é um Deus que controla tudo, que o Senhor é um Deus soberano, que nada escapa das suas mãos e que as nossas vidas estão muito bem guardadas em Ti. E cada juvenil possa descansar em Ti, e cada um que está ouvindo esta aula, Senhor Deus, possa ser abençoado e entender que Tu és um Deus que cuida, um Deus presente e real. Que neste novo trimestre podemos ser grandemente abençoados por Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedir agora. Tá chegando ao fim, então é... Tchau!